Então hoje está começando a mais um encontro da formação Visualidades da Cena, certo? Agradecer aí vocês tá chegando hoje, né? Mais uma vez, depois de ter assistido o episódio ontem. E gente, esse projeto, né, ele é apoiado pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará através de recursos da Lei Paulo Gustavo. E no vídeo que eu compartilhei mais cedo, né, a gente conversou sobre, né, cenografias, maquinarias e objetos de cena, né? Deu uma explanada, um vídeo de 15 minutos. E aí queria saber de vocês, né, aquela mesma lógica de ontem, né, de levantar a mão e aí a gente faz esse debate, né, sobre o conteúdo que a gente trabalhou, né? Então quem quiser já falar, pode ficar à vontade. Tem Mariana Veloso já querendo falar aqui. Pode ficar à vontade, querida. Então, eu assisti, eu não pude vir ontem, né, participar, mas eu estava aqui assistindo a aula. Queria muito ter visto a aula de direção de arte, mas estou pegando. Desculpa, E se você aí, puder ligar o vídeo, é legal a gente te eu tô ver sem também. câmera, me Ah, desculpa. Meu certo. computador tá sem webcam. Daí, pensando na aula de hoje, né, de cenografia, eu fiquei curiosa porque você mostrou dois projetos bem diferentes, né, com grandes nuances mesmo, de um projeto mais minimalista, mas muito inteligente ali, feito dentro de uma sala menor e com poucos artifícios. E o outro é uma construção, né, uma construção quase de arquitetura mesmo, né? E aí eu queria entender para você como é que funciona de partir da pesquisa até essa construção dos cenários, entendendo também o que é melhor para cada coisa que você vai fazer, né? Porque não é só o construir, né? Tem que construir de uma forma mais barata, de uma forma mais leve, muitas vezes tem que se locomover, né? As construções, e como é que funciona tudo isso. Massa. Você fala de onde? Eu conheço o seu curso através do pessoal do Pedro e tal, lá de Itauá. E eu tô morando em Novo Oriente agora, no Ceará. Maravilha, maravilha. É, pois é, essa coisa da cenografia, né, da direção de arte pensando em cenografia, Você tá mudo. desculpa. Ó, tava falando, né, que essa questão da gente pensar a cenografia, né, quando a gente topa fazer uma cenografia de um espetáculo, de um filme, é, tá muito ligado com o recurso que né, aquela proposta, aquele projeto está disposto a bancar, né? Então a gente já teve de fazer cenários gigantes, assim, de usar máquinas industriais para construir, né? De a gente construir estradas, assim, de levantar barrancos, sabe? De fazer uma coisa num terreno enorme, assim, para fazer filmes, para fazer espetáculos e isso é o grandioso, né? Pensando assim numa parada gigante. E aí quando a gente também pensa em coisas menores, também a gente tem possibilidades infinitas, né? De tanto a gente construir um cenário minimalista para um curta em stop motion, que você tem ali um cenário pequeno, a essa coisa gigantesca mesmo, arquitetônica, né? E aí é o desafio de cada projeto, sabe? Cada projeto tem seu orçamento, cada projeto tem sua estética definida, tem sua dramaturgia. E aí vai da onde a gente está buscando, né? E aí, assim, a gente hoje, pensando em cenografias para teatro, uma questão de. Muitos os grupos estão optando hoje espetáculos que a gente espetáculos que a gente possa ter cenografias que consigam ser é, fáceis de transportar, né, por uma questão de circulação.
Se você é um grupo de teatro que você ocupa um espaço, né? Se você tem ali uma casa, um espaço para você ocupar, então geralmente você consegue construir um cenário maior, né? Que você tem seu espaço, o espetáculo vai acontecer naquele local, então você consegue viajar mais, né? Nas possibilidades. Se você é um grupo mais mambembe, que tem essa coisa de circular, é interessante construir coisas menores ou coisas transportáveis, não coisas menores, né? Porque você pode ter coisas gigantes, mas que sejam transportadas, né? Se a gente consiga transportar. E aí você tem diversas possibilidades de criação para isso. Você pode construir coisas com tecidos, né? Que o tecido você dobra, colocou dentro de uma mala, vai embora, né? Mas como é que você pode usar esse tecido de uma forma criativa, né? Que não seja só aquela coisa pintada, chapada ali, né? Como é que você consegue pegar esse tecido, costurar ele, dobrar ele, fazer cortinas, fazer origamis, fazer coisas que ele vai esticar, que ele vai compor, né? Então não é só pegar o tecido chapado e colocar ali no fundo, fazer uma rotunda. Mas como é que você trabalha esse tecido? Como é que você estica aqui, estica ali, cria camadas? Como é que esse tecido pode ser iluminado de diversas maneiras e você cria ali sabe, uma composição? Então os tecidos já para fazer muita coisa de cenografia. Outra coisa também que você pode utilizar muito é caixa de papelão. Caixa de papelão ela é dobrável, né? Ela é dobrável, ela é fácil de encontrar. Eu assisti um espetáculo recentemente, o pessoal de Goiás, eu acho, e eles faziam um espetáculo com várias caixas, assim, caixas de papelão. E aí eles compravam as caixas onde iriam apresentar, né? Eles depois deixavam lá pro grupo usar as caixas como quisessem. Então também era uma opção interessante, sabe? E outra coisa também interessante, que também a gente está utilizando muito hoje com o recurso da tecnologia, é o cenário projetado, né, através de videomapping. Você leva um projetor e aí esse projetor ele vai mapear a área projetada que você quer e aí você constrói um cenário. Por exemplo, aqui atrás tem as 4 janelas, né? 4 janelas. Então no vídeo lá eu consigo recortar essas janelas e deixar só elas iluminadas, se eu quiser, utilizando o recurso do videomapping, né? Que aí você consegue levantar os cenários, né? E aí você pode utilizar também cenário com grades. Tem a galera que gosta muito de usar andame para fazer também cenários, né? Andame, estruturas, blocos, pensando nessa coisa da questão de ser transportado, né? Vocês viram no vídeo que eu utilizei algumas maquetes, né? É muito interessante a gente criar maquetes quando a gente está pensando na cenografia de um cenário. Por quê? Porque a maquete, seja ela digital ou ela física, né? Você pode fazer ela física ou digital. Ela vai te dar um embasamento até para você construir antes, né? E você mostrar para o carpinteiro, o cenógrafo, a pessoa que for executar o seu trabalho, né? Porque ela serve como um protótipo. Em cima da maquete você consegue mexer ela, adaptar ela. E aí eu uso muito o SketchUp, que é um programa do Google, né? Que é um programa muito simples de utilizar, de se usar, porque tem muitos tutoriais na internet. E aí no SketchUp a gente consegue modelar o cenário e tem a versão paga, viu, Dani? Tem a versão paga e também tem a versão gratuita, né? E também dá para craquear também o programa, né? E usar ele de forma gratuita, né? Os hackers aí conseguem. Eu faço isso direto, eu vou pagar, não pago nada. Então, a gente faz esse esquema, né? Mas não, mas enfim, tá, vai ficar publicado isso, mas ninguém vai atrás da gente não. Mas e aí é muito massa porque o próprio SketchUp, você acessando ele, você consegue também baixar modelos já salvos, tipo uma mesa, uma luminária, uma caixa de som, várias coisas, né? Então já nesse próprio programa a gente consegue ter moldes, né? Quem mais quer falar? Ó, a gente tem a Joáfia, tem o
o Michael e o Omar Rocha também querendo falar. Dá para me ouvir? Dá sim, dá sim. Ótimo. Olá, boa noite. Meu nome é Joafa, eu falo da cidade de Itauá, Ceará. E, assim, compartilhar um pouquinho nas experiências, não como parte integrante, mas como plateia de espetáculos, assim, com essa característica de ter um cenário móvel, né? Um cenário que seja fácil de ser trabalhado, mas que não perca o encantamento. A gente teve aqui no Festival dos Inhamuns um espetáculo maravilhoso que foi a Força da Água, do Pavilhão da Magnólia, Fortaleza, Ceará. E eles trabalhavam com roupas que eu acho que eles devem ter usado algum material como tinta ou outros materiais para deixar elas meio que armadas para comporem um cenário. E tudo era carregado em malas. E eles também usavam os recursos o audiovisual. E eu achei incrível, porque acompanhar as tendências tecnológicas e usar a favor, porque alguns teóricos acreditavam que, com o passar do tempo, essas tecnologias iam tomar o lugar da arte. Mas, se você pega essas tecnologias e usa elas como ferramentas, elas não vão substituir o ser humano na arte, é impossível, porque para produzir precisa de um ser humano agindo por trás, né, da ferramenta. E o espetáculo deles era de uma forma tão assim, perfeita, que você inseria-se, você conseguia estar lá dentro do espetáculo, você não perdia nenhum momento do espetáculo, porque tudo te prendia a atenção e você percebia que tudo era milimetricamente planejado, justamente para isso. E eu tive também uma experiência que foi com a Escola Livre de Teatro aqui dos Inhamuns, que tinha como encabeçador, né, como figura principal, o professor Robson Cavalcante. E ele sempre falou para a gente que quem trabalha com teatro de rua, que tem pouca verba para trabalhar, sempre tem que pensar em cenários que sejam versáteis, né? Que você consiga levar ele para qualquer lugar, que você consiga também transformar ele se for preciso, assim, porque às vezes você planeja e ensaia em um espaço, quem é do teatro de rua, chega em uma outra cidade e não tem um espaço igual ao que você estava ensaiando, então você tem que se adequar ao espaço e adequar ao seu cenário, né? A sua cenografia àquele espaço. E é uma das coisas que aqui tem na nossa casa criativa, são cortinas pretas, armações de ferro, né? Sempre temos escadas, elementos que são coringas na cenografia, que a gente já usou em vários trabalhos que nós fizemos, e que sempre funcionam, sempre dá certo, porque não é o cenário que vai agir sobre nós, somos nós, enquanto o ator, né? O artista que vai agir em cima do cenário. Então, às vezes, uma coisa muito pouca, uma cortina preta, e você conseguir trabalhar aquilo com jogo de luz, conseguir... Porque a gente, quando está trabalhando na rua, uma preocupação, o público está me vendo, onde é que eu vou ficar, como é a minha deixa na hora de entrar, e essas cortinas com as armações de ferro, sempre era um elemento fácil de ser trabalhado, fácil do ator trabalhar. E ouvindo a sua fala, isso fica mais claro, que não precisamos de coisas grandiosas, como você mesmo disse, Chico. Nós não precisamos fazer coisas grandiosas, porque geralmente esse grandioso é trabalhado muito num estilo de teatro que não está dentro da nossa realidade, de quem faz teatro no Sertão dos Inhamuns, quem faz teatro na nossa região em si, não condiz com a nossa realidade. Então, trabalhar com elementos que estão dentro da nossa realidade para compor, que o que você faz, pegar materiais e dar um novo significado àquele material, tendo em vista que existe muito pouco custeio para a arte na nossa região, né? Algo ainda muito precarizado, infelizmente. Então, saber que nós podemos fazer coisas grandiosas com muito pouco, né? A intenção é que a gente tenha mais recursos, claro, mas perceber que a gente não pode se deixar limitar, parar
e esperar ter o recurso para fazer, porque dá para fazer com pouco, que é o que aqui a gente tem feito, com muito pouco, mas tem construído coisas que são legais e tem chegado com muita força e impulsionado outras pessoas a produzirem também. Maravilha, maravilha. É isso, eu conheço o trabalho, né, dos Inhamuns, trabalho com os meninos também, e sei da resistência, né, sei da luta que é. É isso, mais alguém querendo falar, mais alguém querendo... a gente aqui na sequência tem o Michael, né? Ah, gente, eu ia pedir, minha câmera caiu, mas já retorno com ela. Eu ia pedir pra gente falar mais ou menos uns 3 minutinhos, tá? Pra gente ter o máximo de interação, assim, hoje, né? Pra que a gente possa, mais pessoas possam contribuir, né? Tá, agradeço demais a fala da Joáfia, contribuiu muito nesse momento. É isso, né? Eu acho que ajuda bastante a contribuição dela. Então, boa noite. Eu queria complementar, não complementar, acho que ela foi muito perfeita no que ela falou, mas eu queria fazer um apontamento, uma visão minha, essa questão da intervenção do homem com a tecnologia, né? Eu acho que enquanto o homem for homem, ele vai conseguir ter esse olhar artístico de transformar algo tecnológico em arte. Então, por mais que apareçam tecnologias, a gente que vai dar significado a ela. Então, eu acho muito massa isso que você trouxe e é muito bom observar tudo isso. Mas é só um adendo que eu fiquei aqui, sabe, colocando na minha cabeça e eu queria partilhar esse pensamento. Mas, enfim, voltando para o assunto. Chico, ontem você falou muito sobre essa questão da direção de arte enquanto artista imagético, enquanto ele procura trazer dos pensamentos, sei lá, do limbo, de outro lugar, essa questão de figuras, coisas que você traz para o papel, para depois transformar isso em uma maquinaria, em uma personagem, em algo específico. Como você cria os cenários a partir do imagético? O cenário ele aparece depois, durante o processo, no final, ou no começo? Ou ele aparece junto com essa imaginação que você traz do que você falou ontem? Certo. O cenário... Deu, agora sim, deu para entender. O cenário, ele vai meio que surgindo junto com o todo, né? Assim, acho que quando a gente pensa um espetáculo, ele não vem todo concebido na cabeça, né? A gente tem insights, né? Às vezes tem um insight de uma coisa e depois essa coisa se transforma, né? Então, eu trabalho... Para cenário, eu gosto muito de trabalhar com desenhos antes, né? Gosto muito de trabalhar com desenhos antes, porque eles vão me basear na construção final, né? Não dá para levantar uma casa sem uma planta, né? Onde é que vai ficar o banheiro, onde é que vai ficar a sala? Então o cenário, ele é... Talvez o figurino, se você tiver um pouco de experiência, você pega os tecidos e vai construindo, assim, tem na sua cabeça, você consegue construir, sabe? Uma máscara você consegue concebendo, um boneco, mas o cenário, ele precisa ser muito bem definido antes, porque o cenário, ele é uma carpintaria, né? Então você precisa definir medidas, definir estruturas, porque senão você constrói um trambolho e daqui a pouco você tem que reconstruir ele, porque ele não está funcional, aquela coisa que eu falei da funcionalidade, né? Então, por exemplo, eu estou agora num processo de um espetáculo que é a Máquina dos Sonhos. Então, o espetáculo ele tá criando um espetáculo que está sendo concebido através do projeto Rumos Itaú Cultural. E aí é um espetáculo que roda através desse cenário, dessa maquinaria. E é uma máquina de construir sonhos. Então, o que eu fiz de desenho, o que eu fiz de rascunho para chegar nessa máquina, não é brincadeira, sabe? Assim,
Inclusive eu fiz vários, fiz desenhos, né? Tem até algumas coisas aqui. Depois eu posso compartilhar. E na última aula eu vou fazer um compartilhamento de tela aqui para mostrar projetos. Mas eu desenhei muita coisa à mão. Depois isso foi para o SketchUp. Depois foi para protótipos menores. Depois um protótipo com cano PVC. E depois um protótipo e agora com ferro, né? Com a estrutura toda de ferro. E mesmo assim eu ainda tenho serrado essa estrutura e soldado coisas. Tem um braço que sai daqui, eu serro isso aqui, boto para cá. Então é uma coisa que vai sendo construída. É uma coisa que vai sendo construída no decorrer mesmo da obra, né? E aí, assim, é importante a gente ter em vista os materiais que a gente vai utilizar e a estética que a gente quer, né? Para quando chegar no resultado final, a gente tá muito planejado. Então é um trabalho mesmo de muito planejamento, né? É você pensar essa visualidade antes, né? Essa estética antes. Porque se você tem na cabeça resolvido como ela vai ser, você consegue passar para alguém construir, né? Se você não tiver, né, as habilidades para construir, né, as ferramentas. Perfeito. Antes de eu passar para a próxima pessoa, eu queria mais uma pergunta. Você fala que quando você imagina, ela já vem pré-pronta, né? Ali a imaginação, ela vem com todo o cenário junto, com toda a questão toda. Como é que você faz para enxugar esse cenário? Porque hoje você falou desse cenário minimalista. O que é que você elege para ser os principais elementos ali do cenário? Que você, não, isso aqui precisa estar no cenário. Então, não, isso aqui eu posso descartar. Como é que é esse processo? Ou se não existe esse tipo de pensamento? Muito boa pergunta. A gente elege o que vai para cena, entendeu? O que vai para cena. Nada vai estar em cena se não for utilizado. Porque senão vira uma árvore de Natal, cheia de enfeites, e você não sabe. Porque quando você coloca uma coisa em cena, ou até um adereço, alguma coisa, um óculos, não sei o que, isso tem que estar. E você tem que utilizar isso em algum momento. Porque senão você vai estar carregando trambolho, sabe? Trambolho que não vai ser utilizado. A não ser o quê? Que essas coisas vá compor a cena. Por mais que não use diretamente na cena. Por exemplo, na carroça do alquimista Jerônimo, a gente tem várias coisas que não são utilizadas na cena, mas elas precisam estar ali para compor, né? No caso, a gente tem vários tubinhos de ensaio com ervas dentro, como se fosse o material dele. Então, aqueles tubinhos de ensaio, aquelas ervas, aquelas coisas que estão ali, elas estão ajudando a criar aquele cenário, né? Então, o que você elege para ficar mesmo em cena é o que vai ser utilizado e o que vai passar aquela informação ali crucial para aquela cena, né? Não precisa estar enfeitando demais a coisa, não. Eu acho que aí quando você chega no minimalista, né? Por exemplo, o velho relojoeiro e as voltas do tempo, tem uma estante de relógios, né? Acho que vocês viram no vídeo. A nossa vontade é ter mais relógios ali, mais relógios, mais relógios, mais relógios. Ele não utiliza todos, mas na composição aquilo fica bonito, né? Então, assim, a gente está na quantidade que é aceitável, mas a gente imagina que quer mais ali, entendeu? E aí vai trabalhando com isso, com o que realmente é essencial para a cena. Porque às vezes você consegue construir um cenário só com o que você utiliza em cena, entendeu? Eu fiz a direção de arte do espetáculo da Débora Ingrid, que é Um Voo para o Fim do Mundo. E aí esse espetáculo ela utilizava máscaras, uma espada, uma espécie de saia que eu fiz, uma armadura, que depois vira uma gaiola. E aí eu já tinha vários elementos. Aí eu peguei e disse, e agora, qual vai ser o cenário? Ela perguntou, qual vai ser o cenário desse espetáculo? Eu disse, são essas coisas. A gente vai pegar aqui uma estrutura básica, um banco, e aí vamos colocar galhos, porque tinha uma relação com a árvore, e aí você entra com essas coisas, e essas próprias coisas vão compor o cenário. Então, tinha tanto elemento de cena que a gente usou uma base só para compor com eles, né? Então, isso foi meio que virando o cenário, e aí uma cenografia que vai contar uma dramaturgia, porque a cenografia ela conta uma história, né?
uma cenografia, ela nunca pode ser uma árvore de Natal para ficar lá no fundo ali decorando. Você tem que utilizar ela em cena, sabe? Ela tem que girar, ela tem que se transformar, ela tem que dar jogo pro ator, né? O teatro ele é vivo, então quanto mais você mexe, você transforma, você joga com ela, é melhor. Inclusive eu fiz uma direção de arte num espetáculo que tinha blocos, né? A gente fez vários blocos de ferro para eles montarem tipo Lego, né? E criar cenas. E aí quando eu fui assistir o primeiro ensaio, eles estavam ensaiando com iluminação. Aí quando eles iam mudar de cena, eles apagavam a luz, assim, davam um blackout. E aí aparecia a formatação de outro jeito. Eu disse, não, gente, faz isso o povo vendo. Faz essa mudança a gente vendo. Transforma essa ação de mudar os blocos de lugar numa cena. Isso vai dar cena, isso vai dar jogo, né? Vai dar muito jogo. Por exemplo, o Marcelo Flecha, que é um diretor do Maranhão, da Pequena Companhia, ele trabalha muito com geringonça em cena, com luz, com não sei o quê. E ele utiliza essa movimentação para criar dramaturgia, para criar intenção, né? De puxar uma lâmpada, de mexer uma coisa. Isso vai dar jogo pro ator, né? Partitura para ele, né? Pro corpo dele. Agora na sequência a gente tem o Omar, né? Querendo falar. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Omar Rocha, diretor do Circo Tupiniquim, falo de Aquiraz, no Ceará. Chico, gostei dessa ideia, que vou depois procurar. Eu não tenho muita intimidade com essa coisa da mídia, né? Essa mídia assim, mas eu vou depois entrar nesse programa. Nós no Circo Tupiniquim, a gente sempre trabalhou com maquete de cenário. Nós tínhamos a felicidade de ter um grande cenógrafo, o Carlos César, e ele sempre, a gente quando começava a criar um espetáculo, a gente criava os cenários, a maquete do cenário, e ia modificando na maquete, para depois, muito depois já, depois que já começou os ensaios mesmo de chão com os atores, é que a gente começa a construir o cenário e os elementos vão chegando à medida que a gente vai tendo certeza que aquele elemento ali é importante, que ele funciona bem, né? E isso aí economiza demais o trabalho da gente, tanto de criação, como também o trabalho financeiro da construção da cenografia, né? Então, a gente sempre trabalhou com essas maquetes. Agora, na tela aqui, eu acho que deve ser muito mais prático, porque a maquete, para a gente modificar, também dá um trabalho, né? A gente construía ali e tal. Então, era uma coisa que demorava um dia, 2, 3, às vezes, para fazer alguma modificação. Todos os elementos da cena, eles têm que conversar, né, para estar dentro daquela dramaturgia. E tudo que está em cena tem que ter um sentido. Nada está em cena por acaso, né? Então, assim, a cenografia ela tem que conversar com a iluminação conversa com a cenografia, com o figurino, e tudo isso conversa com a dramaturgia. A minha pergunta a você é o seguinte: quando você está criando no seu grupo, talvez, né, nós, na maioria, nós não temos muita prática de ter uma comissão de criação, né, porque a gente não tem, inclusive, recursos para ter um iluminador, para ter um cenógrafo, para ter um figurinista. Geralmente, o diretor, mesmo que as pessoas do grupo ali, vão trabalhando tudo isso. Mas quando alguém te contrata para criar um cenário, a minha pergunta a você é essa: você simplesmente cria esse cenário e entrega a proposta para o grupo que contratou, para o diretor, e deixa ele se virar lá com os outros artistas dessa comissão de criação? Ou você procura também interferir nisso? Por exemplo, quando você criou aquele cenário ali, você pensa, puxa, a luz para esse cenário ela tem que ser uma luz assim, uma luz quente, ela tem que ser uma luz mais fria, isso aqui tem que estar na penumbra para dar o efeito que eu quero. Você tenta passar isso para o diretor, ou até mesmo conversar diretamente com o iluminador, para ter esse diálogo, para reforçar a dramaticidade, né? Para reforçar esse elemento que vai entrar em cena. Tá? Essa é a pergunta. Exatamente. A gente tem que manter esse diálogo sempre, né? Quando eu pego, por exemplo, a pessoa me convida para fazer a direção de arte de um espetáculo, né? A Iriaquine me convidou para fazer a direção de arte dos Confederados, né? Queria que eu fizesse o figurino e
figurino, adereços e cenário, né? Eu disse, eu posso desenhar, criar os croquis, fazer os projetos e acompanhar os profissionais, mas eu não consigo construir porque eu tô sem tempo, né? Eu trabalho com construção também, mas às vezes no projeto eu não tenho tempo. E aí eu pego uma pessoa de minha confiança pra construir, né? E aí eu faço os croquis, aí, por exemplo, aqui em Quixeré tem os meninos da quadrilha junina que costuram figurinos para quadrilha e eles são incríveis assim. Aí eu passei o projeto para eles, eles fizeram demais, costuraram tudo, né? Até a tortura do desenho lá, o que era torto, eles colocaram no figurino. E aí o cenário, inclusive recebi a triste notícia essa semana que o cara que fazia cenário para mim em Fortaleza faleceu, né? O Levi, né? Então fica aqui a memória dele, né? Um cara incrível que fazia cenografia, faleceu. E aí eu passo o projeto para ele, e aí é por isso que é massa essa coisa da definição, sabe? De ter as medidas corretas, de você entender um pouco da questão das engenhocas, né, da engenharia, para você passar para esse cara. E se o cara for desenrolado também, ele vai entender, sacar na hora, e às vezes ele dá uma ideia melhor do que a sua. Não, a gente resolve isso aqui assim. Às vezes E você cria uma coisa... quebrar a cabeça do projeto para depois não estar quebrando a cabeça com o cenário, né? Exatamente, exatamente. E aí pensei, né, passei para ele, criei, passei para ele. E aí a gente tem esse diálogo, ó, esse cenário aqui é melhor iluminar assim, ó, esse cenário aqui ele dá um movimento massa aqui, ó, que eu testei aqui, passei isso pros atores. Então, realmente, a gente tem que pensar nisso antes de passar adiante, né? Porque senão a gente vai ter um problema lá na frente, sabe? Assim. E aí como é que também simplifica, né? E esse diálogo ele tem que ser com o diretor cênico, com iluminador, com sonoplasta, porque tudo interfere, né? Tudo interfere na cena. Quando você pensa em figurino, você tem que pensar um figurino que... Você pergunta o diretor, como é que esse espetáculo, eles se movem muito em cena, eles dançam, eles pulam, eles fazem o que em cena? Para você pensar o tipo de tecido, para você pensar o tipo de corte. Ah, porque uma vez fizeram um figurino, aí entregaram, no primeiro uso se rasgou todinho, porque a menina pulava, rodava, abria as pernas. Aí, não, mas não me disseram como era. Aí, não, mas tem que ter esse diálogo, sabe? Pra quando a pessoa receber o figurino, ela sabe, não, qual o movimento que esse ator vai fazer? Ah, tem uma luta de espadas. Eles são muito, ele não sei o que. Aí você vai entendendo a parada, sabe? Tem que ser um diálogo, não são trabalhos isolados, né? Um trabalho coletivo ali, né? Joana também aqui tá. Joana tá aqui se quiser perguntar mais alguma coisa, Omar. Mas acho que Joana tá na sequência. Não, se quiser tranquilo. falar... Obrigado. Valeu, querido. Obrigado também. Boa noite, gente. Eu me chamo Joana Luísa, sou daqui de Itauá, Ceará. E a pergunta que eu tenho para o Chico é sobre quais os principais elementos que nós devemos considerar ao montar a cenografia de um espetáculo, né? Deu para ouvir, Chico? Pronto, os principais elementos, né? Você perguntou, eu já tinha comentado um pouco antes sobre isso, né? Que era o quê? É em relação àquilo que vai para a cena, né? O que você vai utilizar na cena. E principalmente aquilo que situa aquele espaço, né? Aquele tempo e espaço. Se seu espetáculo acontece numa casa, então você tem que criar na sua cenografia uma cenografia, né? Um objeto, um adereço, um móvel, uma espacialidade que identifique aquele lugar, para que haja identificação. Porque se você utiliza só luz ou, sabe, o fundo preto,
funciona, mas quando você coloca algum objeto, alguma coisa para identificar aquele espaço, você gera identificação com quem está assistindo, né? Então, por exemplo, o sertão, acontece um espetáculo no sertão nordestino, né? Aqui uma temática muito comum entre nós, no sertão nordestino. Como é que eu posso representar esse sertão com a luz, com sombras, com a vegetação, com galhos que criam uma, sabe? Como é que eu posso trazer isso para a cena, sabe? Então, quando a gente pensa na cenografia, a gente está pensando qual espaço acontece naquele espetáculo, né? Qual é o local ali? São vários locais que acontece. Então, de que maneira eu posso criar esses vários espaços também? Com iluminação, com cenografia, com mudança de objetos. Então, é importante criar uma cenografia que vai identificar qual espaço que aquilo acontece, né? E aí, juntamente com isso, os objetos que vão ser usados na cena. A menina utiliza uma faca e o cara utiliza uma rede, né, para dormir. Como é que eu posso armar essa rede, né? Como é que essa faca vai estar disposta, né? Essa faca vai vir de cima com a linha nylon, né? Que vai descer segurando ela. Essa faca vai estar num pedestal, vai estar numa mesa, vai estar... Onde é que essa faca vai estar exposta, né? Se você coloca uma rede em cena e numa linha, uma linha nylon, assim, ela desce, só uma faca, a primeira cena já é isso, ó, uma rede e uma faca que desce ali, ó. Lentamente você já cria uma tensão, você já contou uma história ali, sabe? Então, como é que você vai criando isso? E aí eu falo esse exemplo num teatro fechado, né? Como eu tinha falado, é muito importante, lá no vídeo eu falo que é importante pensar onde é que esse espetáculo acontece, se é na rua, se é no teatro, né? Porque você tem as limitações, na rua você tem mais interferência visual. É um fundo de uma farmácia que aparece lá atrás, é uma praça, sabe? Então, os ruídos, né? Os barulhos também que tem. E aí, às vezes, quando a gente pensa em espetáculo pra rua, a gente tem que pensar o quê? O meu espetáculo é pra rua, mas eu posso definir onde me apresentar. Às vezes você vai pra um festival, o cara fala, é só aqui que você tem que se apresentar. E aí o cara te coloca na frente de um banner, às vezes coloca na frente de uma coisa assim, do banner do festival, uma coisa que vai sujar a sua cena. E aí é interessante você o quê? Exigir algumas coisas. Não, eu apresento na rua, mas eu preciso de um fundo preto, uma rotunda preta, ou num lugar que seja neutro, né? Você tem que colocar também no seu rider técnico, né, as suas necessidades. Não é porque pode ser apresentado na rua que pode ser apresentado em qualquer lugar, porque senão eles colocam até dentro de um, sabe? E colocam em qualquer lugar mesmo, até dentro de um brueiro eles te empurram lá. E aí, assim, você tem que ter a sua necessidade técnica definida para poder, né, isso não interferir na sua obra, né? Às vezes eu vou me apresentar em locais, aí eu tô me apresentando, aí tá tendo uma ação lá no fundo, outra apresentação, tá tendo um cortejo, tá tendo não sei o que, aí a pessoa nem consegue se concentrar ali, porque tem muita interferência, né? Aí, por exemplo, quem tem seus transportes, né? Quem tem Kombi, quem tem van, quem tem, né, que é mambembe, que viaja com seu cenário, com seu transporte, pode aproveitar uma van, um carro, né, uma coisa, e ampliar ele, né? Colocar varas, colocar coisas que saem dessa Kombi ou dessa van, desse Fusca, né? Que é o que a galera mais usa, assim. E aí amplia esse espaço e isso se transforma num cenário, né? Que você está carregando ali uma coisa gigante, né? Então você consegue também aproveitar essa estrutura, né? Para isso ser, né, uma cenografia, né? Como é que eu posso transformar essa Kombi num dinossauro? Como é que eu posso transformar essa van num prédio, num castelo? Então, aproveitar também, né? Quem é mambembe tem possibilidades para transformar o seu
transporte aí, que viaja, seu motorhome, né, num cenário. Soraya pode falar. Opa, quem mais quer falar? Pode ficar à vontade. Ivna, pode ficar à vontade. Oi, gente, boa noite, Chico Henrique. Uma coisa que eu queria perguntar, porque eu fiquei curiosa assistindo a aula de ontem, ouvindo as discussões hoje, eu não consegui assistir a aula de hoje ainda, mas eu vou assistir quando terminar aqui. Como que você se relaciona, assim, da tua experiência pessoal, da experiência enquanto grupo de artista também, dessa questão da assinatura visual que você tem quando você faz as suas criações, né? Então, por exemplo, eu percebo isso em outras esferas. Um grupo convida um diretor, porque aquele diretor, ele tem uma assinatura, então a gente reconhece o traço da direção daquele artista, daquela artista, naquela obra. Na sua cenografia, a gente também percebe, né? Eu assisto os seus trabalhos e assisti o da Ingrid, né, da Débora Ingrid, e tem uma assinatura visual forte, você até cita isso na aula de ontem, citou na aula de ontem, e eu queria saber se você percebe que as pessoas, quando lhe convidam para fazer essas criações, é porque tem interesse nessa sua assinatura visual, ou você diz, não, Ivna, eu já peguei vários trabalhos, inclusive, que eu nem me apeguei nessa minha assinatura visual do steampunk, desses materiais, fiz coisas completamente diferentes que as pessoas batem o olho e não associam a mim. Era só para trocar um pouco sobre isso. Massa. Massa, sim, a gente tem as duas procuras, né? E aí, a questão da assinatura realmente a gente tem, né? Mas existem artistas, né, que não têm suas assinaturas, né? Que são os artesãos, né? Eles têm eles são o técnico, né? Um técnico de cenografia. Ele constrói o que o diretor manda, né? Geralmente ele não tem uma assinatura, né? Tem o técnico de construção de bonecos, né? Ele vai construir o boneco ali. Geralmente eu não gosto de trabalhar copiando coisas. Assim, faça um boneco estilo boneco da Disney. Faça uma cenografia no estilo os espetáculos do Bob Wilson. Faça sabe, eu tenho a minha assinatura, que ela é muito forte. Mas eu faço coisas também que elas fogem do que eu já faço. Assim, por exemplo, a direção de arte de Monga é uma coisa totalmente diferente, né? Então as pessoas até perguntam, você não colocou uma máquina ali para a Jéssica sair? Então não, é um caminho diferente, né? A gente já fez muitas coisas diferentes aqui, durante a trajetória. E aí essa minha assinatura meio do steampunk, né? Essa coisa que foi ficando das maquinarias, elas estão aí, né? Mas, por exemplo, a gente tem o Pequeno Show de Horrores, que tem uma assinatura totalmente diferente, né? Mas que também tem, né? Mas, assim, existe muita procura para a questão dos bonecos, né? Eu queria um boneco seu, porque acho massa, seu formato, não sei o quê. E aí eu tenho uma certa resistência. Eu prefiro dar uma oficina para que a pessoa crie, sabe? Porque, assim, eu evito fazer, porque, de certa forma, a não ser que o projeto me ganhe muito, assim, mas porque você vai saturar, sabe? De alguma forma, você satura seu trabalho, assim. E aí, às vezes, daqui a pouco tá todo mundo com a sua mesma estética, assim. O interessante é você instigar que a galera crie outras estéticas, né? E aí eu prefiro muito mais dar uma oficina, eu vou lá, dou uma oficina e cada um vai encontrando o seu processo, assim. Mas é isso, assim. E aí essa coisa da assinatura, ela é muito legal mesmo, porque cada artista tem o seu fazer. E quando ele entende a sua assinatura, ele entende a sua estética, ele trabalha nela e vai sabe, entendendo ela, a forma dela. Por exemplo, a gente tem o Wagner, que é um bonequeiro, que é um mestre do Ceará, que seus bonecos, você bate o olho nos bonecos do Wagner, né? Do Wagner Oliveira. Oliveira, né? Wagner Oliveira. E você vê, cara, que boneco incrível. Um mestre, né, que trabalha com mamulengo, o boneco esculpido na mão, assim.
mas tem a assinatura do Wagner, sabe? É incrível, assim. A gente vai descobrindo, né? Aí quando você descobre sua assinatura, seu jeito de fazer, a gente vai cada vez mais apostando, né? Mas também a gente não pode também se amarrar a um estilo, né? Às vezes eu fico dizendo assim, cara, eu quero construir coisas diferentes, em outros estilos, com outras formas. E aí a gente vai pesquisando, né? A gente tem criado aqui no novo trabalho da gente uma coisa com um estilo bem diferente, assim, do que a gente tem feito e tá ficando massa, assim. Mas no final das contas acaba tendo, né, a nossa caligrafia ali, né? O Ian quer falar também, mas Ivna, se quiser também comentar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Tem um pessoal chegando agora, eu acho que é os fusos horários, né? Certo. Gente, eu vou colocar no chat aqui. Tá sem áudio, Chico. Tá sem áudio. Desculpa. Ó, a gente vai colocar no chat aqui a lista de presença. Tem algumas pessoas chegando agora, eu acho que é questão de fuso horário, questão de trabalho também, né? Tá saindo. E aí, ó, aqui já é 8h04, a gente pode ir até 8h20. Pode ser? Quem quiser falar mais, comentar alguma coisa. Quem quiser ir embora também. Tá expulsando não, viu? Tô só deixando livre, assim. Acho que a Fernanda tinha levantado o braço, né? Pode falar, Fernanda. Oi, gente. Boa noite, Chico. Sou sua fã. Ai, eu estava aqui com uma questão. Tá conseguindo me ouvir? Pronto. Eu queria saber se você já recebeu algum público, alguma pessoa com deficiência visual, porque como a visualidade no seu trabalho é fantástica, eu fico pensando que formas de acessibilizar o seu trabalho que é tão bonito visualmente, enfim, como um todo, para além da audiodescrição, se você já chegou a ter alguma experiência nesse sentido. Ótima pergunta. Acho que alguém tinha perguntado isso ontem, eu acabei não respondendo também. Tem a questão da audiodescrição, né, que às vezes a gente consegue incluir. É uma coisa que a gente precisa ainda estudar muito, né, como é que a gente se torna acessível, também sem perder a poética das coisas. Porque, sabe, é uma coisa bem implicada, assim. Como é que a gente faz uma acessibilidade sem perder a poética mesmo, assim, das coisas. Tipo, um homem de roupa preta, listrada, com nariz de palhaço e chapéu preto entrou em cena, sabe? Eu acho de que forma a gente cria textos, né? De que forma isso está embutido no texto, nas atmosferas que a gente cria, né? E aí a gente tem pensado nisso. O Velho Relojoeiro e as Voltas do Tempo é um espetáculo que ele tem uma narrativa que tem um pouco da audiodescrição, sabe? Assim, embutida, sabe? E aí a gente vai criando as camadas e a sonoridade, a gente vai tentando criar essa imagem na cabeça da pessoa, né? No som, na ambiência e nessa narrativa, né? Olhos grandes, botinha marrom, ele se vestia muito bem como pai. Aí vai criando umas coisas assim, sabe? Seus olhos pareciam grandes bolas de vidro, né? Umas coisas assim, mais poéticas que a gente vai criando. E aí, às vezes, quando a gente consegue ver ali e sentir a pessoa, né, que ela tem uma deficiência visual, no final do espetáculo a gente convida ela para pegar nos objetos, para sentir as texturas, né? Olha isso aqui, e aí vai mostrando a narração e a galera fica viajando, né? Cara, você é muito surrealista, né? Os comentários, né? Você é surrealista porque vai viajando, né? Olha, isso aqui assim, assim, aí.
A pessoa vai criando na cabeça. E aí tem esse convite mesmo para pegar nos objetos, para sentir. E aí a trilha sonora ajuda a construir, né? Mas é um desafio muito grande. Mas a gente tem que sempre pensar nisso, né? Pensar na acessibilidade, como é que constrói, como é que chega, né? A gente tem esse privilégio de ver, mas também eles têm o privilégio dos sentidos mais aguçados que os da gente, né? A pessoa ela não vê, né, tem a baixa visão, mas ela tem a audição mais aguçada que a gente, né? O olfato. Então eles percebem coisas que a gente não percebe. Então tem essa questão que foi trabalhada, né? Devido à deficiência, os outros sentidos foram aguçados. E aí a gente tem que ter sempre esse cuidado para trabalhar todos os sentidos na cena, né? Exatamente. Pensar a cena, né? Pensando em tudo isso, né? Como é que a gente pode acessibilizar, né? Acessibilizar já no início da dramaturgia. Eu posso só comentar uma coisinha? É porque, assim, eu faço parte do grupo Olho Mágico, grupo de teatro Olho Mágico daqui de Fortaleza, esqueci de falar de onde eu era, Fortaleza, Ceará, e é um grupo formado de 23 pessoas com deficiência visual, cego total ou baixa visão. E a gente teve uma experiência ano passado, eu acho, com a companhia La Luna de Teatro, Circo de los Pies, eu não sei se vocês já ouviram falar. E a gente teve um momento muito interessante que talvez possa contribuir também com o trabalho de vocês. Não sei, talvez sim, talvez não, não sei. Que foi o quê? Nós entramos primeiro com eles e eles fizeram esse mapeamento tátil com a atriz, com a palhaça, com o cenário, e era assim, uma coisa muito envolvente, assim, a gente não percebia, tal hora a gente não percebia quando era a palhaça ou quando era uma audiodescrição, como você está falando. Colocar essa audiodescrição mais fluida no texto, na narração. Então, a gente teve esse momento antes do espetáculo, antes do público vidente entrar. E foi muito legal. Não sei se pode colaborar aí com o trabalho de todos. Enfim, mas eu queria compartilhar. Foi muito bom. Ah, que massa. Muito bom mesmo. Uma experiência e obrigada pela sua resposta. O Camilo tá na sequência aqui também. Pode ficar à vontade. Oh, boa noite, Chico, tudo bom? Chico, no, só queria perguntar como é que chega, tipo assim, a pegar en la cabeza concepción de más en un espectáculo de rua, ¿no? Eu acho más en la rua, entonces, para colocar esos adereços para evitar, tipo, o ponto límite en que llegue a ser demais, porque na rua sempre tem cachorro, bêbado, demais coisas, não? Coisas que atrapalham nossos sentidos e demais. Então, qual é o ponto exato para parar y tanto también para colocar aderezos en ese escenario, ¿no? Porque para mí en un palco es una cosa que tú tienes tu propuesta, tienes la dirección, tienes iluminación, sonido y demás, entonces es algo que es más certinho, más en la rua mismo, en un palco de rua es algo que llega a ser algo totalmente que você fica nu, ¿no? Ficar nu frente às coisas e daí qual é essa pequena diferença que você que tem que ser mais técnica para poder aprender assim de delimitar o adereço na rua do adereço no palco para poder fazer a apresentação acorde ao que uno sempre quer, né? Isso aí, entendi demais. Realmente, quando a gente pensa, né? A gente tem que estar vendo onde é a nossa militância, né? Onde é que a gente está se apresentando. Então, se você apresenta na praça, né? Se você apresenta em sinal, se você apresenta num lugar super movimentado, então utiliza. A gente não pode remar contra a maré, né?
Então a gente tem que utilizar aquela energia daquele local, sabe? Também. Se tem um lugar caótico, então utiliza talvez esse caos para criar, né? Se a gente vai apresentar num local que tem muita interferência, muito jogo, é um cara vendendo aqui do outro lado, é um som ali, uma propaganda aqui, é o cara não sei o que, aqui na loja aqui você é 10%, não sei o que. E é informação, e é cachorro, e é bêbado, e é... Usa esse caos na sua criação, sabe? Usa isso como criação. E também talvez utilizar coisas, né? Utilizar coisas que você possa prender em postes, né? Prender em postes. Eu tenho aqui um poste, sempre vou apresentar até um poste disponível. Então, braçadeiras que eu possa estar utilizando aqui para prender em postes, né? Que eu possa... Cordas que eu possa esticar e aprender isso, pendurar, sabe? Aproveitar isso aí, sabe? Para você criar, né, nesse caos, sabe? E aí uma coisa que é legal para a rua é você pensar cores que você vai se destacar na rua, né? Cores que você vai abrir. Se você faz apresentações num ambiente muito cinza, muito parede, concreto, cores que vá abrir, que você não se camufle, né? Às vezes você tem um artista incrível de rua, o cara se garante, o cara é ótimo, é incrível, mas ele tá mal arrumado, ele tá mal apresentado, né? E aí se você, às vezes tem um cara que tá mais bonito, mais arrumado e tal, figurino pensado, não é tão bom, sabe? Deixa o malabar cair. Mas ele chama mais atenção, porque ele tá estratégico, a visualidade dele tá chamando atenção, né? E aí a gente pensa nessas mini dramaturgias, né? Dramaturgias para sinal, dramaturgias para intervenção, que você faz ali uma parada mais rápida, você tem que chamar a atenção, sabe? Se você tá em grupo, de 2, de 3, você coloca um cara numa perna de pau, sabe? Colorido, bonito, que ele vai chamar a atenção, você coloca outros ali e faz a parada. Mas pensar muito como é que você se destaca em meio ao caos e como é que você utiliza também esse caos para criar, né? A seu favor. Mas alguém quer comentar? Obrigado aí pelo retorno, chico, más, porque eso, ¿no? O sea, a veces, generalmente uno tiene mucho negocio en un palco, ya que es algo más construido, algo más que tiene que tener a dramaturgia, ter efeito, luz e demais, mas na rua é algo que ainda está algo marginalizado para mí, ¿no? O bueno, de ese estágio mismo da rua. Entonces, para mí por eso es importante ver eso, esa delimitación, esa conciencia mismo de ver qué es eso que puede aportar. Yo soy consciente, ¿no? Yo tengo noción de que puede aportar uno más. Es bueno saber así de una persona con tanto tiempo, así, de por lo menos intentar ver as delimitações, as propostas que ele ha tido de acordo à sua experiência, né? Exatamente. E aí quando você tem a oportunidade de apresentar dentro de um festival, dentro de uma estrutura que lhe convidam, né? E aí você consegue se colocar, né? Ó, eu quero a iluminação tal, eu quero um espaço aqui com um palco dessa maneira, com um fundo preto. Se você começa a se colocar, né? Quando você é convidado a apresentar, né? A ocupar um espaço. Quando você vai por vontade própria a ocupar aquele espaço, né? Então você tem que entender, quando a gente ocupa um espaço, né? A gente não precisa criar uma cenografia para ocupar um espaço, porque o próprio espaço é cenografia. A gente que está intervindo naquele espaço, né? Às vezes a gente, quanto artista, chega num espaço aí, poxa, ninguém parou para me ver, poxa, o cara fez barulho, poxa, o cachorro atravessou. Não, a gente é que é o intrometido naquele espaço.
sabe? Então, como é que a gente entra naquele espaço intervindo de forma que vai chamar atenção, né? Como é que a gente vai intervir naquele espaço ali com o figurino, com a nossa performance, como é que a gente fala, se a gente tem uma boa projeção vocal, se a gente tem um recurso de som, né? Que também não impede de você ter seu recurso de som, de você colocar lá, de você ligar a sua luz. Não impedem, né? Existiu muito tempo um conceito que teatro de rua era o pessoal batendo no tambor com a cara branca, né? Era um conceito, assim. Para ser teatro de rua, você tem que estar com a cara branca batendo num tambor, né? Esse estética foi muito utilizado, assim. Não precisa, né? Também não é errado você fazer dessa maneira, né? Não é errado você fazer dessa maneira, é uma maneira de fazer. Mas você pode ir pra rua com iluminação, com som, uma grande estrutura, sabe? Você pode sim. Aí você precisa ter as permissões, né? Para a questão das legalidades. Mas teatro de rua você pode utilizar meio mundo de maquinarias, meio mundo de cenografias para fazer espetáculos, né? Do que você tem à disposição, né? É isso, gente. Eu acho que a gente tá chegando aqui aos finalmente, né? Se alguém mais quiser perguntar alguma coisa, pra gente finalizar hoje, podem ficar à vontade aí. Ei, Chico, boa noite, tá me ouvindo? Opa, tô sim. Tu vai passar algum exercício, não? Exercício? Não vou passar, certo? A gente vai o que? Disponibilizar o vídeo de hoje e também disponibilizar a sequência, né? A lista de frequência, né? Para assinar. Aí vocês assinam. E aí a gente também vai tentar disponibilizar o vídeo amanhã um pouquinho mais cedo, que estão pedindo aqui. Tá bom? E aí não tem provinha nem atividade de casa, viu, gente? A gente aqui tá dando a sugestão aqui, ó. Quem quiser amanhã mostrar algum croquis, alguma cenografia, algum desenho que fez. Esperamos uma nova aula. Seria legal. Opa. Voltei. Tinha caído aqui. Chico, eu tenho acá uma pergunta de uma parceira que está assistindo comigo este curso sobre, tipo, aí mesmo em escenografia da rua, como lidar con la improvisación para no llegar a ser muy impactante, muy bajo, muy alto. ¿Cómo se llega a lidar con eso? ¿Cómo? Disculpa, es que soy de fuera, entonces voy a intentar hablar un poco más de tipo en el espectáculo de rua, que es algo que es más allegado a ter cuestiones de tipo cachorro, beba, de demás intervenciones saliendo de espectáculo. Sí. ¿Cómo llegar a lidar con esa improvisación al punto de no llegar a ser muy invasivo para dar escena a esas personas que están invadiendo a escena y continuar con o espetáculo? Isso, acontece muito, né? A gente tá apresentando e vem um cachorro, vem um cachorro, um bêbado, alguma pessoa que não respeita o artista e quer intervir. Se o jogo fica chato, se o cara tá chato, né? Aí você fala, cara, você tá chato, vamos sair, sabe? Mas se você tem abertura ali pra jogar, como é que você vai
lidando com aquela situação, né? Até sair de cena ali, até conseguir tirar a pessoa da cena. Mas é importante estar cercado, né? E apresentar, nunca é apresentar só. Estar com alguém para que a pessoa possa chegar e, ó, deixa o cara trabalhar, deixa o cara, sabe? Às vezes você consegue trazer pra cena e jogar, mas se o jogo não tá legal, tá perdendo o jogo, então alguém vai ali, tira, e você tem que ser sincero também para dizer, não rolou, bola pra frente, vai para o próximo número, sabe? Para poder não deixar o jogo deixar de acontecer, né? Então é isso, tá cercado de uma galera que lhe ajuda, jogar, reconhecer que perdeu o jogo, ou reconhecer que o jogo foi massa, que deu pra lidar com aquela situação, porque sempre vai ter. E aí também assim, escolher locais legais para se apresentar também, né? Fazer uma visita técnica antes, mapear locais, né? Se você se apresenta num canto que vai estar cheio de bar, cheio de informação, vai ser um jogo muito duro. Então, de repente, pensa um local que tem só transeuntes passando, tem a galera passando ali, não tem muita informação. Também fazer um mapeamento, né? Ó, Elane Kelly quer falar. Oi? Elane pode falar. Levantou a mão. Então, Kátia pode falar, Kátia. Un consejo para Camilo, ¿sí? Necesitas siempre estar listo para cuando vas a la calle, ¿sí? Cuando necesitas hacer un espectáculo en la calle, necesitas estar listo para estas ocasiones y jamás enojarse, ¿sí? ¿Me escuchas? Sí, te escucho, no, eso yo, pelo menos vou tentar falar português, não falo muito bem, mas estou ligado de que uno, tipo, para apresentação de rua, tem que estar nisso, não? Sabendo que pode acontecer qualquer coisa, e geralmente pode acontecer até pior. Mas é bom ter algum tipo de gata, algum tipo de dica para poder melhorar isso, tipo, como dar uma visibilidade a nossa voz, dar uma visibilidade a nosso ato. Por isso perguntava tanto en las cuestiones de tanto figurino como objetos que van a aparecer en la escena, para no llegar a cansar tanto al público, como también para no dar un problema para nosotros como artistas, levar aquela indumentaria y demás, além de delimitar también así esa parte cuando llegan a aquellos improvisos, ¿no? Porque todo depende de cómo uno esté, mas eu sempre en mis presentaciones siempre intento acolher y virar esa parte que está dando un bêbado, esa parte que está dando una persona que no goza mismo del tema, da temática, para poder hacer reír, ¿no? Hacer reír. Una cosa así de transformar, de recolher a crítica, escutarla y transformar, mas no siempre es fácil. É isso aí, tem que ser resistente. Yasmin Lima tá com também a mão levantada. Oi, pessoal. Eu sou a Yasmin, sou aqui do Cariri, Ceará. Cariri, Ceará de Juazeiro do Norte, né? Era isso que eu tava sentindo falta no final, né? Que o Camilo tava falando sobre, e aí era isso que eu tava em mente já todo o tempo. E acredito que seja algo que nós, artistas, sempre deve estar atento, né?
eu sou artista e sou professora, então eu sempre tenho que lidar muito com as intervenções externas. Eu não sou artista de rua, mas já fiz alguns trabalhos abertos. Eu acho que uma das maiores, mesmo que não seja fácil, mas acredito que uma das maiores técnicas, né, que é esse lugar de você usar o que você tem, né, a favor. Se existe essa interrupção, e é algo que eu vejo muito nos seus trabalhos também, Chico, de tipo, de estar sempre ali, isso não funcionou, então como eu posso usar, né, esse envolvimento da plateia ou não a meu favor, né? Acho que tem muito disso também. Nós que somos artistas, a gente sempre tem que estar preparado, né, para muitas coisas, por isso o improviso. Para muitas coisas, porque existem N possibilidades que acho que isso envolve tanto cenário, figurino, atuação, texto, tudo, né? Porque a gente não tem como ter controle do que vai acontecer. A gente planeja, planejamento ele é necessário, claro, né? Como em tudo que a gente faz, mas acredito que a gente tem que pensar, né? Tipo, e se acontecer isso, e isso, e existem várias outras opções para umas vão ligando às outras assim. Mas aí eu gostei muito desse final que o Caminho falou. Na verdade, nem sempre é fácil, né? Não é fácil. Claro que não. Não falo nesse sentido de que a gente tem que usar a nosso favor e pronto. Sei que não é fácil. Mas acho que isso é o que a gente tem que carregar, né? E defender. Tem algo que a gente aprende no teatro, acredito que vocês também na palhaçaria, ou seja, em qual for a prática, é assumir, né? Ó, aconteceu isso, então você assume isso e faz parte da cena, faz pra cena, assim. Chama o caramelo, chama o bebo. Não sei, mas como vai lidando aí com a cena. Só que isso contribui um pouco com a fala também, assim, com a conversa. Então é isso, gente. Se vocês quiserem amanhã trazer desenhos, croquis, propostas, tá? Eu vou soltar o link mais cedo amanhã também, para vocês assistirem. Outra coisa também quem puder se inscrever no canal da gente, né? Do link do YouTube, comentar lá os vídeos. Comentem e curtam lá o vídeo, porque é muito importante, porque isso dá um feedback interessante para Secult, né? Que foi quem patrocinou esse projeto. Então vocês vão lá, comentam, quando a gente for prestar contas, eles verão, foi legal a oficina, contemplou muita gente, o pessoal tá gostando. Então é uma maneira também de dar esse feedback, assim, também lá nos vídeos, a galera vê que foi massa, que tá chegando a tantas pessoas, né? A galera tá de fora do país, tá participando. E é isso, então assine lá a frequência. E boa noite pro povo. Beijo. Boa noite, galera. Beijo. Boa noite, tchau, tchau.